E aí, muito bom dia, muito bom dia! Já estamos começando mais um New Coffee aqui para você. Sejam muito bem-vindos. Você que está passando agora aí na timeline, não sai daí. Entra nessa live aqui que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua vida. Eu sou Nil Antunes, estou aqui no New Coffee para a gente falar sobre crescimento, para a gente falar sobre desenvolvimento. Todos os dias, segunda a sexta-feira, 8 horas da manhã, nós estamos aqui produzindo esse conteúdo. Kelly chegando aí, bom dia. Bem-vinda a mais um New Coffee. Ó, como de costume, aviãozinho aqui do lado, aperta ele e manda para as 10 pessoas mais especiais que você tem aí e chama essas pessoas. Pelo menos 10, né? Talvez você tenha mais. Então, aproveita e aperta o dedo aí. Manda para no mínimo 10 pessoas. Manda para no mínimo 10 pessoas. Chama a galera aí. Bora trocar uma ideia sobre desconstrução, gente. Semana tá com tudo, hein? Essa semana tá forte. O tema dessa semana de desconstrução tá impactando muitas pessoas. Olha só, vários feedbacks, várias pessoas entrando em contato, falando desse assunto. Tem sido muito forte, tem sido muito importante. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida também. Por isso, compartilhe com outras pessoas, porque você não sabe o que de repente a pessoa está precisando ouvir nessa manhã. E talvez essa seja a live, né? Que ela precisa ouvir. Então você que está chegando agora, já deixa aí o seu bom dia. Deixa a cidade de onde você está assistindo essa live. O horário aí também. De repente você não está assistindo ao vivo, você está assistindo depois. Mas não tem problema. Tá, deixa aí a cidade que você está assistindo, onde você mora, sua cidade, seu estado, seu país. E eu tenho certeza que vou ficar muito feliz em poder saber que você está conectado comigo aqui nas nossas lives, aqui no nosso New Coffee. Bora pra cima? Tá começando, hein? Tá começando mais um New Coffee. Vamos falar sobre desconstrução. Qual que é a sua ideia aí sobre desconstrução, hein? Fala aí. Qual que é a sua ideia sobre desconstrução? Você acha que é importante a desconstrução? Ó, eu enviei para o máximo de contatos aqui que eu pude. O Reni, bom dia. Maria, bom dia. Neilson, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um New Coffee. É bom estar aqui com vocês nessa manhã de quinta-feira para a gente falar sobre crescimento e para a gente falar também sobre desenvolvimento. Andréa, bom dia. Seja bem-vinda. Estamos falando sobre desconstrução. Desconstrução. Você tem que entender que é diferente desconstruir de destruir, ok? São palavras diferentes e têm significados diferentes. Desconstruir é diferente de destruir. Partimos por esse princípio, ok? Então, faz esse coraçãozinho subir aqui, deixa o seu bom dia, deixa o seu emoji com um cafezinho aqui, pra gente tomar um café junto aqui no New Coffee. Bora lá? Bora começar bem o nosso dia? Bora lá, né? Tenho certeza que o conteúdo vai ser produtivo para você. Bora fazer o nosso devocional? Bora começar o nosso dia na presença de Deus? Agradecendo a Ele por mais um momento, por mais uma oportunidade, pela oportunidade de escrever a nossa história no dia de hoje. Pela oportunidade de impactar mais pessoas, pela oportunidade de você fazer diferente, pela oportunidade de você escrever o seu futuro. O que você vai viver amanhã vai depender de como você vai construir hoje. Por isso que a gente está falando desse processo de desconstrução, né? O que você vai viver amanhã vai depender do que você construiu hoje. Mas para você construir hoje, de repente você precisa se desarmar de muitas coisas. Então, essa é a grande oportunidade que você tem. Deus está oferecendo o dia para você. Tá assim, ó, entregando o dia para você. Filho, filha, vive o seu dia. Escreva a sua história hoje. Faça os capítulos do seu livro aí. Tá com você. Tô aqui do teu lado para poder te ajudar. E é por isso que eu faço isso. Por isso que eu faço esse devocional. Por isso que eu oro aqui no início. Por quê? Porque eu preciso da presença de Deus na minha vida. Eu preciso da orientação de Deus para todas as coisas que eu faço. E se eu cheguei até aqui, é porque o Senhor me ajudou. É porque Ele me orientou. É porque Ele esteve comigo a todo momento, a todo instante. E é por isso que eu paro esse momento aqui e agradeço a Ele. Porque sem Ele, eu não tenho base
para sustentar o meu dia. Bom dia, Nelson, bem-vindo. Bom dia, Everton. Então, faz isso. Para 2 minutinhos aí, conecta com Deus, fala com Ele, abre o seu coração com o Pai, Ele está todo feliz aí para poder te ouvir, para poder sentir você como um ser único, como algo que faz parte dele. Eu tenho certeza que vai fazer uma diferença muito grande para o seu dia. Ok? Feche seus olhos. Respira bem fundo. Faz esse exercício aí de respiração, só para você se conectar com você mesmo. 3 vezes aí para você. Puxa bem fundo, enche bem o seu pulmão. Já agradece por esse ar aí, ó. Você tem essa oportunidade. E agora fala com Ele. Pai, eu quero te glorificar, Senhor. Eu quero exaltar teu santo e maravilhoso nome. Eu quero agradecer por mais um dia, por mais uma oportunidade, por mais um momento diante da tua presença, pelo teu amor, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia que reina sobre a minha vida. Obrigado por mais este momento. Obrigado por mais essa live. Obrigado por cada vida, Senhor. Cada pessoa que está entrando, cada pessoa que está ouvindo, cada pessoa que está assistindo, cada pessoa que tem acompanhado aqui, cada pessoa que tem buscado uma mudança, uma transformação, uma direção, um caminho. Ah, Senhor, como a tua palavra é linda, porque através da tua palavra nós entendemos que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que não dá para chegar ao Senhor sem Ele. As instruções, a direção, tudo aquilo que nós buscamos, tudo aquilo que nós corremos atrás, o Senhor já deixou registrado na sua palavra. E nós temos à nossa disposição o seu manual, o manual de crescimento, o manual de desenvolvimento, o manual de produtividade. E às vezes perdemos tempo buscando pessoas, às vezes perdemos tempo buscando oportunidades, mas a oportunidade já nos foi dada. A oportunidade de fazer diferente todos os dias, de provocar resultados diferentes todos os dias. E o Senhor está conosco. Eu creio na tua presença, creio no teu amor. Eu creio, Senhor, nas tuas palavras, nas tuas promessas. E eu sei que nesse momento o Senhor está tocando o coração das pessoas que estão parando agora, que estão abrindo o seu coração, abrindo a sua mente, abrindo o seu entendimento. Eu sei que tem pessoas agora, Deus, entregando a sua vida e dizendo: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei para onde caminhar, eu não sei qual é a direção. Eu não sei como sair dessa situação. Mas eu digo uma coisa, Senhor. O Senhor está na vida dela. O Senhor está na vida dele, neste momento, tocando esse coração e vai mostrar o caminho, vai mostrar a direção, porque o Senhor é o nosso Deus. Assim como todas as vezes que eu preciso de uma direção, assim como todas as vezes que eu preciso de um caminho, o Senhor está ali, pronto para me mostrar o caminho, pronto para me mostrar a direção. Muitas vezes eu não quero ver. Muitas vezes não é o caminho que eu quero, mas é o melhor caminho. E eu te agradeço por toda a instrução, por toda a orientação, por este momento, estar diante da tua presença e ter a oportunidade de reconhecer a grandeza do teu nome sobre a minha vida e que sem o Senhor eu não estaria aqui. Abençoe essa vida agora, abençoe essa casa, abençoe esse trabalho, abençoe esse carro, abençoe os negócios dessas pessoas agora. Dá direção para eles, Deus, em nome de Jesus. E para nós aqui, em tudo que nós estamos fazendo. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela tua presença. Amém. Larici, bom dia. Nilmara, bom dia. Jéssica, bom dia. Que bom ter vocês aqui no nosso New Coffee. Para mais um dia, para mais uma oportunidade. Bora tomar um café junto? Bora falar sobre desconstrução? Estava falando aqui no início que desconstrução é totalmente diferente de destruição. Ei, desconstrução é uma coisa, destruição é outra coisa. E é sobre esse assunto que a gente está falando essa semana. Desconstrução. Para você que perdeu as primeiras lives, a definição, alguns assuntos sobre desconstrução, pode acompanhar no meu canal no YouTube. Os outros vídeos estão salvos lá para você poder acompanhar. Não dá para a gente voltar todo o assunto, porque hoje a gente vai partir para o que você precisa desconstruir. Você sabe o que precisa ser desconstruído na sua vida? O que será que precisa ser feito para esse processo de desconstrução? Tem algumas coisas que não tem como ser desconstruídas.
Algumas coisas não tem como. Por quê? Porque algumas coisas são físicas. Por exemplo, você não vai poder nascer de novo. Mas você pode ser desconstruído para construir uma nova mentalidade. Você pode desconstruir as suas crenças limitantes. Você pode desconstruir os seus sabotadores. Você pode desconstruir a imagem que você tinha de você ou a imagem que você tinha de outras pessoas. Esse processo você pode desconstruir. E tantas outras coisas. Quando eu olho para a palavra de Deus, para a Bíblia, que eu olho Paulo perseguindo os cristãos e acho incrível a história de Paulo. Acho incrível, porque Paulo estava fazendo aquilo que ele foi treinado para fazer. Paulo estava fazendo aquilo que ele aprendeu. Paulo estava colocando em prática a palavra de Deus da forma que ele interpretava, da forma que foi ensinado para ele. Então, o ato que ele estava fazendo, a perseguição aos cristãos, foi simplesmente porque ele estava convicto de que aquilo era certo. Mas no caminho, Paulo teve um encontro com Jesus, ele fala com Jesus, ele ouve Jesus, ele fica cego por um período, ele desconstrói tudo aquilo que ele tinha construído como pensamento da verdade, como verdade na vida dele. Porque até então ele estava vivendo uma verdade, mas ele não sabia por que ele estava vivendo aquela verdade. Aí ele tem aquele encontro, aquele impacto, algo que muda totalmente a vida dele. É diferente de eu vir aqui te falar, é totalmente diferente do que você encontrar com a verdade, do que a verdade aparecer para você, do que a verdade te derrubar, do que a verdade te cegar de repente, para que você não olhe para as distrações, mas para que você preste atenção naquilo que está sendo colocado para você. Às vezes, o Senhor precisa fazer algumas coisas doidas na nossa vida para que a gente possa parar e dar atenção para Ele. E não precisava ser assim. O que precisava? Precisava apenas você abrir o seu coração. Apenas você entender o que ele estava falando. Mas às vezes a gente não entende. E aí o que tem que fazer? Às vezes Deus tem que derrubar a gente, tem que impactar para que... Ei, olha para mim. Aí você começa a olhar. Aí você começa a buscar. Aí você começa a clamar. Aí você começa a orar. Paulo foi o mesmo processo. Ele não conseguia ver quem era Jesus. Ele não tinha essa ideia de quem era Jesus. Até ele ter que cair. Literalmente cair mesmo. Para que o Senhor pudesse falar com ele. Para que ele pudesse entender. Que ele precisava desconstruir aquela visão que ele tinha de Jesus. O que você precisa desconstruir hoje? Estou falando na parte espiritual, na parte física, na parte emocional, na parte profissional. O que você precisa? Estamos falando de uma forma geral. Aqui a gente não fala só de uma área. A gente está falando das 3 esferas. O que você está buscando hoje? Qual que é o teu objetivo? Para onde que você está indo? Qual que é a direção? O que você tem aí como verdade que você está buscando, correndo atrás e tal? E o que você acha? Eu falei aqui, dei dicas essa semana para vocês anotarem. Né? Coloca aqui se você já anotou o que você precisa desconstruir. Porque hoje a gente vai intensificar sobre isso. O que você precisa desconstruir? Coloca aqui nos comentários. Quem já pegou as primeiras lives lá, se já anotou alguma coisa para desconstruir. Por quê? Porque nós precisamos desconstruir. Precisamos desconstruir tantas coisas. E às vezes você está num processo de trava, num processo de bloqueio, num processo onde você não consegue avançar por causa dessa construção que foi feita de maneira errada, de maneira irregular. E quando você faz uma construção de maneira irregular, você precisa desconstruir. Mas como você vai desconstruir se você não sabe o que você tem que desconstruir? É por isso que a gente está conversando aqui. É por isso que a gente está tomando um café junto e trocando uma ideia. O que você precisa entender é que a gente não está aqui cobrando nada de ninguém. Sabe quando você senta numa mesa para tomar um café e você fica conversando ali? É o que a gente está fazendo aqui. Por isso que eu chamo você para participar dos comentários aqui. Porque eu quero que você interaja comigo. Eu quero que você fale comigo. Eu abro oportunidade aqui nas sextas-feiras para as pessoas entrarem comigo e trocarem uma ideia ao vivo, para você começar a destravar. Mas se você não quer falar, é a mesma coisa que a gente sentar numa mesa e você ficar quieto.
Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas a ideia é que a gente venha aqui trocar conversa, que eu possa aprender com você e que você possa aprender comigo. E assim juntos a gente vai crescendo a nossa proposta de 1% todos os dias. Esse é o nosso objetivo, crescermos juntos. E as pessoas que estão aqui desde o início estão crescendo. Ontem tive uma mentoria com a André aqui, ó. Ela falou assim, meus medos de crescimento. Ontem eu tive uma mentoria com a André aqui. Falei dela ontem também na live. Se você acompanhar o crescimento dela, ela não está no nível, na fase que ela gostaria ainda. Mas o processo de crescimento, de libertação, processo de mentalidade da André hoje é outro. Me gusta Bolos, bom dia. É outro. O crescimento da André, para mim que estou acompanhando ela há alguns meses, está sendo incrível. Através das mentorias que a gente está fazendo, através do passo a passo. E tenho certeza que tem dia que ela deve querer me matar pelas atividades que eu coloco para ela. Agora nem tanto, mas no início eu tenho certeza. Mas para poder tirar ela do lugar, para tirar ela da zona de conforto, eu tive que criar uma estratégia, tive que criar um plano de ação, eu tive que inserir atividades que ela não estava a fim de fazer e muitas vezes ela não fez as atividades. Bom dia, Isa. Bom dia, Stephanie. Arielle, Stephanie. Tenho certeza, você pode conversar com ela aí, que tenho certeza que tinha dia que ela queria me matar pelas atividades que eu coloquei para ela, mas foram essenciais, olha aí, bem isso ela falou. Foram essenciais para o processo de crescimento dela. Eu sabia, eu estava vendo o caminho que ela ia seguir, mas ela não via. E eu falo para ela que da primeira vez que a gente se reuniu, a pessoa, a feição, a face dela era uma. Hoje a face dela é outra, a conversa dela é outra. A Larissa falou aqui, estou travada, medo de avançar, preciso sair do lugar também. E aí, para começar esse processo do destravar, para começar esse avanço, para começar esse crescimento, às vezes a gente precisa desconstruir algumas coisas. Por quê? Porque eu preciso identificar o que está me travando. Eu não vou conseguir, Larissa, destravar se eu não identificar o que está me travando. Quando eu escrevi o meu primeiro livro, eu identifiquei que a procrastinação tinha me travado em várias fases da minha vida. E aí eu precisei entender e sair desse processo de procrastinação, porque eu precisava fazer, porque se eu não fizesse ninguém faria. E eu precisava parar de ficar adiando, porque os resultados que eu estava cobrando, que eu não tinha, era porque eu não tinha feito nada. Então como que eu quero ter resultado sendo que eu não fiz nada? A mesma coisa vai acontecer com você. Se você não fizer nada hoje, amanhã você não vai ter o resultado da produção de hoje. Simples assim. Eu resolvi falar sobre vitimismo no meu livro. Por quê? Porque eu quase tirei minha carteirinha de vitimista. Já estava vivendo um processo de vitimista profissional. Estava virando uma profissão. Por quê? Porque eu já estava mergulhado naquilo. E quando eu saí, que eu nem fazia ideia que a palavra era essa, vitimista. Não fazia nem ideia que a palavra era vitimista. Depois, agora que eu fui descobrir, pouco tempo atrás. Mas mergulhei nesse mundo. Eu falei, preciso falar para as pessoas sobre isso. Como que eu entendi e como que eu saí. É o que eu escrevo no meu livro. Preciso falar sobre famílias, preciso falar sobre finanças, preciso falar sobre tempo. Por quê? Porque aquilo que eu estou destravando, e eu tive que identificar isso, os processos que eu fui destravando, eu preciso falar para as pessoas. E é o que está acontecendo aqui. A gente está conversando justamente para isso. A Andrea falou que faça a mentoria com o Nil, ele vai te ajudar. Luísa, bom dia. O Everton falou assim, bom dia Larissa, tá? O Odair também, bom dia. Estamos falando desse processo de desconstrução. Por quê? Para chegar nesse ponto, para chegar nesse nível, eu tive que desconstruir várias coisas. Mas todos os dias, olha só, todos os dias eu tô tendo que desconstruir muitas outras coisas que eu fui identificando nesse processo. Mas muitas. Todos os dias eu tô aprendendo. Todos os dias eu tô crescendo. Por quê? Porque eu sei que para eu avançar, para eu conquistar, para eu chegar no nível que eu gostaria, eu tenho que deixar algumas coisas de lado. Eu tenho que entender o meu processo, eu tenho que entender que muitas coisas que eu acredito, que muitas coisas que eu carrego, que muitas coisas que eu
herdei ou que os grupos sociais me passaram, o meu convívio, as limitações, tantas coisas, não deixam eu avançar. E é por isso que eu ainda não avancei, mas eu já estou dando passos, e passos lentos. Às vezes para você pode ser rápido. Às vezes você pode identificar o que está te travando, desconstruir e construir novamente para partir para um processo diferente. E aí está o segredo, Larissa, para você entrar nesse processo de destravar algumas coisas que você precisa. Perder o medo. E na verdade, Larissa, você não vai perder o medo, tá? Vou te avisar. Se você ficar esperando perder o medo para você avançar, não vai acontecer. Não vai acontecer. Você não vai perder o medo para você avançar. Se você ficar esperando disso, dependendo disso, você não vai avançar. Porque o medo, ele faz parte de nós. E ele é importante. O medo é importante nesse processo. Mas ele vai ter que estar junto com você. E às vezes ele vai aparecer para te lembrar que você precisa parar, refletir, entender, desconstruir algumas coisas e avançar. O Everton falou que é preciso conhecer, ter o entendimento para começar a desconstrução, pois não tem como não tem como desconstruir o que nós não conhecemos, né? Não tem como você desconstruir aquilo que você não entende que você precisa desconstruir. Por quê? Por isso que a gente vai forçando, por isso que a gente vai batendo a cara no muro, por isso que a gente vai tentando e não vê para onde ir, não vê o que fazer, chega num momento difícil, chega num momento que a gente não consegue mais sozinho, porque você não entende que você precisa desconstruir. E tá tudo certo, porque se você não entende o que você precisa desconstruir, como que você vai desconstruir? Se você não entende que você está errado, como que você vai corrigir o seu erro? Se você não entende como que você está falhando, como que você vai corrigir sua falha? Quando você trabalha, e aí você comete um erro no seu trabalho, mas você não tem a consciência de que você cometeu um erro no seu trabalho. As pessoas vêm e te cobram. Você está me cobrando por quê? Não é assim? Você está me cobrando por quê? Eu não sei o que eu fiz de errado. Não, você fez errado. Mas o que eu fiz de errado? Não é isso. O que eu fiz de errado? Me fala o que eu fiz de errado, que eu vou corrigir e não vou fazer mais isso de errado. O processo de desconstrução é a mesma coisa. Você precisa entender o que precisa ser desconstruído. Talvez o medo que a Larissa colocou aqui é porque ela construiu a imagem de alguma coisa ou porque alguém lá atrás falou para ela, olha, você não vai conseguir. Você não é ninguém. Você não vai sobreviver sozinha. Aqui, ninguém conseguiu. Por que você vai conseguir? Aí você criou uma crença limitante. Aí o que você precisa fazer? Desconstruir essa crença. Se você não desconstruir isso, o medo vai te paralisar. E se o medo te paralisar, você não tem resultado. A Luzia perguntou aqui, Nil, desconstruir e desbloquear pode ser considerado a mesma coisa? Depende do significado que você for dar. E se de repente aquilo que você identificar alguma coisa, que aquilo está te bloqueando, e aí você precisa desconstruir esse processo para você poder avançar, então ele pode ser um bloqueio e você desconstruiu. Eu não consideraria a mesma coisa. Por quê? O desbloquear significa que tem um bloqueio, você vai precisar desconstruir antes para você desbloquear aquilo. Então, eu não consideraria a mesma coisa, mas uma coisa ligada com a outra. O Everton falou, o dia que eu entendi que questionar é diferente de perguntar, comecei a vencer os meus conflitos internos, aprender a fazer perguntas, começar pelo como posso crescer. Larissa falou aqui, verdade, foi bem isso. Um medo de errar e medo de não conseguir, mesmo sabendo que consigo fazer. Olha aí, a resposta já está aí. Está diferente de Paulo, como eu falei ali. Paulo estava totalmente certo naquilo que ele estava fazendo, dentro do que ele aprendeu, dentro do que ele entendeu. Você já sabe. Você já sabe. Mas aí pode estar gerando uma necessidade de aprovação, que pode ser o que a Luzia perguntou ali. A necessidade de aprovação pode ser um bloqueio.
Agora, o desconstruir é você vencer ou você ver o porquê que você tem a necessidade de aprovação. Então, Luzia, o desconstruir, ele está antes do desbloqueio. Então, ela entende que ela tem um bloqueio. Estamos citando aqui a necessidade de aprovação. Tem um bloqueio, necessidade de aprovação. O que eu preciso fazer? Por que eu tenho a necessidade de aprovação? Aí está aqui, ó, atrás do bloqueio. Necessidade de aprovação está atrás do bloqueio. Por que eu tenho a necessidade de aprovação? Eu tenho a necessidade de aprovação porque as pessoas... motivos diferentes lá. Porque as pessoas falaram que eu não ia conseguir, aí eu preciso ficar dependendo das pessoas. Eu cresci nesse processo, tinha que pedir e tal. Identificou aqui. Você vai ter que desconstruir isso daqui. Quando você desconstrói, o bloqueio cai. Então, o desconstruir ou construir está como o alicerce do bloqueio. Então, não seria a mesma coisa, mas estão ligados. Então, você precisa desconstruir. A partir do momento que você desconstrói, o bloqueio cai. Beleza? O Everton falou aqui, Larissa vai para cima, passa por cima do medo. Medo precisa se enfrentado, né? Eu nem diria isso, Larissa. Eu diria para você assim: pega da mão do medo e fala assim: vamos comigo? Porque vai ter momento que eu vou precisar de você. Para eu não achar que eu sou autossuficiente. Para eu não achar que eu sou independente. Olha só a desconstrução. Porque em algum momento você vai precisar do medo. Porque em algum momento você vai achar que você está fazendo tudo por mérito seu. E realmente é mérito seu. Mas e aí, onde está a identidade e propósito? Onde está o teu relacionamento espiritual? Onde está a tua essência? Onde está o teu relacionamento com o Criador? E o medo, ele faz a gente refletir. Eu escuto às vezes as pessoas falando, mas o medo faz a gente refletir. O medo faz a gente pensar. O medo faz a gente não ir de cara. O medo faz você não se jogar de ponta. Se você não conhece um rio, você chega correndo e você se joga? Não. O medo não deixa você fazer isso, porque pode ter ali galho, pode ter ali pedra. Você não vai se jogar com tudo, porque você tem medo de perder a sua vida, de se furar, de se machucar, de se quebrar. Então olha só, você tem medo, mas você vai analisar o processo. Se alguém conhece o lugar, já chega e pula, opa! Medo, vamos junto. Não conheço, mas vou pular. Pulou a primeira vez, identificou o local? Tá massa, agora eu já conheço aqui, já vou pra cima. A gente vai precisar do medo. A gente precisa dele. Mas ele não pode ser o fator determinante na sua vida. Ele não pode te paralisar. Sabe por quê? Porque senão o teu futuro vai só até onde o teu medo deixar você ir. Aí você precisa desconstruir esse processo. Aí você precisa pegar da mão do medo e levar ele junto com você. Falar assim, opa, o controle aqui é meu. Você está aqui do meu lado. Você vai junto comigo. E a hora que eu precisar, você me alerta. Mas você não vai ser mais forte do que eu. A live nem é sobre medo, é desconstrução. Mas aí, ó, já fica a dica aí pra você que tem medo. Tenho certeza que você tem medo. Tem muita gente que tá aqui na live que tem medo de abrir a sua live. Tem pessoas que estão vencendo esse medo. E, gente, não é fácil. Eu falo pra você, não é fácil. Sabe por quê? Porque a gente quer número. A gente olha aqui pra cima, ó, e a gente quer número. A gente quer, ó. Por quê? Porque eu olho pros grandes aí e vejo um número grande aqui, ó. Um número grande. E aí eu acho que eu tenho que ter um número grande aqui em cima também. Mas para essas pessoas que têm um número grande hoje, lá no início, no começo, é que você quer comparar com quem elas são hoje. Mas no início, quando você, quando eu, quando nenhum de nós assistíamos eles estavam lá, fazendo, com ou sem pessoa. E a melhor coisa para você começar a fazer live é quando você tem um número 0 aqui em cima. Quando não tem ninguém ali. Que você se solta, você se entrega, porque não tem ninguém para te avaliar, não tem ninguém para te julgar, não tem ninguém para falar com você ali. Então faça. Imagina se você começasse hoje e já tivesse 1000 pessoas te assistindo ali. Olha o quanto você travaria mais.
É melhor quando não tem ninguém, é melhor quando tem uma, é melhor quando tem duas pessoas, aí você vai olhar para aquelas pessoas que estão ali com você todos os dias, assim como eu vejo as pessoas que estão aqui direto. As pessoas que têm acompanhado, eu sei que todo mundo não vai conseguir estar todo dia aqui, tá tudo certo. Eu faço aqui no Instagram, faço no YouTube, faço na rádio. Uso os meios assim, vai somando aqui ou ali e consigo impactar o máximo de pessoas possíveis durante o dia. Sabe o que é incrível? Que algumas pessoas entram em contato e falam sobre o assunto daquele dia. Isso motiva, isso traz uma vontade maior ainda de você poder estar aqui no outro dia para poder falar com as pessoas, para gerar essa mudança, para gerar essa transformação. É o que eu estava falando da mentoria com a André aqui. Olhar quem ela estava lá atrás, tomando remédio para tirar a própria vida. Você pode perguntar para ela isso daí. Só que nem isso ela conseguiu fazer porque Deus tem um propósito na vida dela e ela sabe, e ela está começando a viver esse propósito. E você, quando vai dar o próximo passo? O que está te travando? Ou melhor, o que você precisa desconstruir que você já construiu aí como uma barreira? Que é uma delas? Sabe qual que é a maior construção que a gente tem na nossa vida? É a desculpa. Depois que inventaram a desculpa, a gente deixou de fazer as coisas. Depois que inventaram a desculpa, a gente deixou de fazer as coisas. Por quê? É mais fácil. É mais fácil eu dar desculpa. É mais fácil eu dar desculpa do que eu ser produtivo. É mais fácil eu dar desculpa do que eu ter resultado. É mais fácil eu dar desculpa do que eu fazer a diferença na vida de outro. É mais fácil eu dar desculpa do que eu participar de um evento e ter que ficar o dia inteiro lá para aprender. É mais fácil eu dar desculpa do que fazer tantas outras coisas. É uma barreira. É um bloqueio. E esse bloqueio precisa ser derrubado. E como que eu faço? Desconstruindo esse bloqueio. E aí tá a grande diferença lá, Luzia. Né? O bloqueio é uma construção. Ó, a palavra chegou. O bloqueio é uma construção. Um muro que você constrói. E a desconstrução é quando você desconstrói esse muro. Perfeccionismo. Exatamente, perfeccionismo. Você querer fazer, ficar dando desculpa porque não tá bom o suficiente, você nunca começa a fazer porque você não tem recurso, porque você não tem isso, porque você não tem aquilo. Se você for ficar esperando recurso, você não faz. Se eu ficasse esperando recurso, eu não teria escrito meu primeiro livro, meu segundo livro, eu não estaria fazendo os eventos que eu estou fazendo agora. Eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo agora se eu ficasse olhando para esse lado. Se eu ficasse esperando estar pronto, ou ter recurso, ou enfim. Mas as pessoas não esperam. Tem pessoas, todos os dias tem pessoas tirando a própria vida. Porque elas não encontraram com você ainda. Tem pessoas deixando de viver porque elas não encontraram com você. Porque se elas encontrarem com você, elas vão ter a vida delas transformadas. Elas vão ter a vida delas mudada. Porque você carrega uma mensagem para transformar a vida das pessoas. Só que você precisa desconstruir o seu perfeccionismo. Você precisa desconstruir as ideias que você tem de que você não é capaz. Você precisa desconstruir a ideia que você tem que você não pode abrir uma live. Você precisa desconstruir a sua necessidade de aprovação. Você precisa desconstruir o seu complexo de inferioridade. Você precisa desconstruir a imagem que você tem de que você não tem a capacidade ou estudo suficiente para ensinar as pessoas. Se você acha tudo isso, se você pensa tudo isso mesmo, que eu não tenho conteúdo, eu não tenho capacidade, eu não tenho como avançar, eu não sei o que fazer, eu não sei. Manda uma mensagem aqui e pede ajuda para mim. Desconstrói isso e pede ajuda. Eu vou me comprometer em sentar com você e te ajudar. Se você quiser ajudar outras pessoas, eu vou sentar com você e vou ajudar você a ajudar outras pessoas. Assim como eu estou criando agora uma mentoria para desenvolver ou para criar palestrantes. O que vai acontecer depois, vocês não têm ideia das pessoas que vão vir aí para criar outros movimentos. Porque está chegando um momento de um avivamento muito grande sobre a Terra. As pessoas têm que estar preparadas. Você está preparado para esse processo de desconstrução? Porque o momento de desconstrução é agora. Daqui a pouco não vai dar para você desconstruir, porque você só vai precisar avançar.
Daqui a pouco você vai precisar crescer, você vai precisar romper as barreiras, você vai ter que ir para cima e as coisas vão ter que acontecer. O processo de desconstrução é agora. E não tem muito tempo para você desconstruir. Você vai ter que tomar uma decisão na sua vida. Quantas vezes você perdeu a oportunidade porque você não tomou uma decisão? Quantas vezes? Quantas vezes as pessoas foram embora, tiveram sucesso, romperam, porque elas tiveram coragem e elas aproveitaram a oportunidade e você ficou olhando? Quantas vezes você falou, se eu tivesse entrado nessa, eu teria me dado bem. Mas você não foi. E tá tudo certo, porque é uma decisão que você toma. Assim como aquela pessoa tomou uma decisão e foi. Só que, quantas vezes você vai deixar de estar na ponta da fila? Quantas vezes você vai deixar de estar na primeira classe? Quantas vezes você vai deixar de estar entre os primeiros? O chamado é para todos. A decisão é de poucos. A desconstrução faz parte desse processo. Hoje, o Senhor está chamando você para desconstruir algumas coisas na sua vida. Mas o que você precisa desconstruir? É o que você precisa identificar. Como o Everton falou, se você não identificar o que você precisa desconstruir, você não vai desconstruir. Então identifica. Escreve no papel, como eu falei essa semana aqui. Escreve, faz uma lista aí. O que eu preciso desconstruir? É o medo? Medo do quê? Começa lá, né, Larissa? Medo do quê? Do que eu tenho medo? Mas por que eu tenho medo? Vamos lá. Por que eu tenho medo? Medo do quê? Bora romper, né, Alexandre? Medo do quê? Identifica lá. Eu tenho medo disso, disso, disso. Como que eu resolvo isso? Olha só, presta atenção. Quando você escreve, se você pegar o papel e escrever, o papel e a caneta e escrever, eu tenho medo. Aí tá, beleza, medo é uma coisa. Eu tenho medo do quê? Tenho medo de falar em público. É um medo. É um dos maiores medos que as pessoas têm. Tem pessoas que têm mais medo de morrer do que falar em público. Do que falar em público. Tem pessoas que têm mais medo de falar em público do que de morrer. Então é uma coisa que bate ali, ó. Segundo pesquisas, são os dois maiores medos. Então fica ali, ó. Tem gente que tem mais medo de morrer do que falar em público e tem gente que tem mais medo de falar em público que de morrer. Sempre tá um ou outro na frente. Sempre tá um ou outro na frente. Mas tem pessoas que têm mais medo de falar em público do que de morrer. Aí você coloca na lista lá. Medo. Medo do quê? Medo de falar em público. Olha como que você falou medo de uma forma geral. Quando você pegou o medo, você vai ver quais os tipos de medo que você tem. Você está desconstruindo. É o processo de desconstrução. Estou falando aqui para você como que você faz para desconstruir. Estou usando o exemplo do medo. Então é importante você anotar aí. Você que quer desconstruir, anota aí. Tenho medo. Medo do quê? Medo de falar em público. Quais são as soluções para você romper o medo de falar em público? Tem solução? Tem como você vencer o medo de falar em público? Tem. Claro que tem. Um curso de oratória. Você pode se conectar com alguém que fala bem em público e pegar algumas dicas com ele ou com ela. Você pode pedir para alguém te ensinar como que você perde o medo de falar em público. Eu tenho um e-book chamado Destravar o Medo de Falar em Público. Criei um e-book, por quê? Para ajudar as pessoas nos acompanhamentos que eu faço que tem medo de falar em público. Um e-book. Pode virar um livro depois, não sei, talvez vire. Mas é um e-book, tá lá, tá pronto. Destravar o medo de falar em público. Por quê? É um medo que paralisa as pessoas. Então quando você começa a identificar, eu tenho medo de falar em público, o que eu faço para resolver esse medo de falar em público? Aí você vai começar um processo de treinamento, desconstrução. Você está desconstruindo um bloqueio que você tem. Você está derrubando você está desconstruindo esse muro, né? Porque desconstruir é diferente de derrubar. Derrubar você chega e passa por cima e não vai aproveitar nada. Mas desconstruir, você vai tirando aquele bloqueio, você vai tirando aquela barreira e vai usando aquele processo na pavimentação. A experiência que você tem. A Luzia falou aqui, se não hoje, quando? E se não você, quem vai ser para levar essa mensagem? Para desconstruir outras pessoas. É isso que a gente não consegue observar muitas vezes, né? É isso que a gente não busca. E, gente,
Dá para desconstruir, tá? Dá para desconstruir. Dá para desconstruir totalmente. Começa a desconstruir os paradigmas. Começa a desconstruir as crenças limitantes. Começa a desconstruir a necessidade de aprovação. Como que eu desconstruo a necessidade de aprovação? Fala aí. Como que eu desconstruo a necessidade de aprovação? É fazendo aquilo que me tira do conforto. Se é aparência... Por exemplo, geralmente, dificilmente eu tô com roupa colorida aqui. Não, é uma coisa que eu curto. Mas se é uma questão de necessidade de aprovação, eu não vou colocar uma camiseta alaranjada porque as pessoas vão ficar me olhando porque vai aparecer um marca-texto, não sei o que, quebra isso. Vai lá, compra uma camiseta alaranjada e começa a usar. Mas o que as pessoas vão falar? Aí você está quebrando a necessidade de aprovação. Será que as pessoas vão falar mesmo ou será que é você que criou essa imagem, criou essa ideia? Então aí você vai desconstruir isso. Isso estou falando de uma vestimenta, mas de uma live. Como que eu venço a necessidade de aprovação de abrir uma live? Porque eu não abro uma live porque eu tenho necessidade de aprovação. Não é porque você não sabe falar, porque conteúdo você tem. Mensagem você tem, porque as pessoas conversam com você, você dá conselho, não dá? Mas eu não sei o que eu vou falar na live. Pega um caderno e começa a fazer live uma vez por semana. Não faça todo dia, porque talvez você não tenha conteúdo e vai desanimar você. Faz uma vez por semana. Pega um dia, estipula o melhor dia para você, melhor horário e cria um cronograma da live. E fala sobre assuntos que você domina. Quando você fala sobre assunto que você domina, você tem conteúdo. E se você não domina, o que você vai fazer? Vai pesquisar, vai estudar. Quando você estuda, você entende. Quando você entende, você replica. Quando você replica, as pessoas aprendem. Faz isso para você ver. Quantos aqui tem dificuldade? Quantos gostariam de fazer live e tem dificuldade de fazer live? Quantos? Tem. Porque uma outra forma é você chamar outras pessoas para participar com você da live. Porque daí você não está sozinho, você vence a necessidade de aprovação. Quantos aqui? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber. De repente eu posso criar uma estratégia aqui para ajudar você a fazer live. Porque talvez você poderia estar fazendo live do seu negócio, promovendo o seu negócio, tá? Você poderia estar aumentando as vendas aí do seu negócio e você não faz. Por quê? Necessidade de aprovação, bloqueio de autoimagem, tudo isso. Mas hoje tem o filtro, né? O Instagram colocou o filtro para vencer o bloqueio de autoimagem. Já parou para pensar nisso? Que o filtro não é por acaso? É para vencer esse bloqueio de autoimagem. Não quero aparecer. Coloca a cara de um gatinho lá, uma máscara. Você não precisa aparecer, você não está aparecendo. Vai ficar mais ridículo ainda, mas tá tudo certo. Coloca aqui, se vocês têm. Quem tem dificuldade em fazer live? Eu tenho medo, eu tenho bloqueio em fazer live. Eu preciso desconstruir esse negócio aí para começar a fazer minhas lives. Que daí eu vou, se tiver um número grande de pessoas aqui, eu vou ajudar vocês a fazerem live. Na verdade, eu já estou ajudando, né? Porque toda sexta-feira, amanhã eu abro. Toda sexta-feira eu abro para as pessoas entrarem aqui comigo para fazer uma pergunta, para darem um comentário, para vencerem essa necessidade e esse medo de abrir uma live. Então, se você quiser, se prepara para amanhã e entra comigo aqui. Entra comigo aqui, a gente troca uma ideia, você entra, participa alguns minutos, já quebra essa objeção que você tem, esse medo. Você vai estar comigo aqui. Você não vai estar sozinho, não. A gente vai conversar e o conteúdo vai fluir. Então, se você precisa, Bom, creio que ninguém tem, né? Porque ninguém falou aqui. A Larissa falou aqui, minha irmã, que está aqui escutando a live, tem muita dificuldade em falar com as pessoas. Porque alguém repreendeu ela em algum momento da vida dela. Alguém falou que ela não poderia falar com as pessoas, não poderia falar com estranho. Talvez uma professora dela mandou ela ficar quieta porque ela falava demais e ela bloqueou isso. Talvez alguém gritou com ela quando ela estava falando e ela criou esse bloqueio. E aí o que acontece? Você identificou o bloqueio, você precisa desconstruir isso e passar, porque daí o caminho está livre. Só isso. Mas se você tem dificuldade em fazer live, cria um tema. Cria um assunto que você domina. Abra uma live ali. Mas não vai ter ninguém. É melhor você começar sem ninguém mesmo ali. Para você criar experiência, para você criar corpo. Para você criar conteúdo. Mas é difícil ter conteúdo para fazer a live de... Poxa, já estamos 47 minutos aqui de live, né?
É difícil ter conteúdo para falar 47 minutos de live? Então faz 10, faz 20, faz 30, faz o quanto você conseguir. Ah, mas chegou um momento que eu não tenho mais conteúdo para falar na live. Fecha a live. Galera, obrigado, tchau, valeu. Pronto, fechou. Na próxima semana você traz outro tema. Depois de 3 ou 4 semanas que você estiver fazendo, você não vai ter mais dificuldade em fazer live. Você não vai ter mais dificuldade em fazer live. Na quarta live você não vai ter mais dificuldade. E se mesmo assim você não quer ir sozinho, convida outras pessoas. Faz um cronograma. Olha, aqui eu tenho uma live na quinta-feira e tal. Pô, consegue entrar comigo? Vamos falar sobre um assunto aí que você domina. Ah, eu domino sobre esse assunto. Aí você vem lá, você se prepara, outra pessoa se prepara. Vocês começam a falar sobre aquele assunto. Você faz pergunta para ela, ela faz pergunta para você. 2 são melhores do que 1. Ah, mas mesmo assim é difícil. Convida uma terceira pessoa. Até 4 pessoas você consegue colocar na live. Não tem desculpa para você não começar a fazer suas lives. Promove o seu produto, promove a sua empresa, promove a sua mensagem. A live tá aí. O problema é que você quer número. Você quer número aqui, ó. Você quer número. Isso aqui não define quem você é. O número não define quem você é. Você pode ter 1000 pessoas aqui e ninguém nem aí pro que você tá falando. É melhor você ter um número pequeno de pessoas aqui que estão entendendo a sua mensagem, que estão entendendo a sua palavra e que vão fazer acontecer. Ou que vão comprar no teu negócio ali. Do que você ter 1000 pessoas aqui e ninguém tá nem aí pro que você tá fazendo. Só porque você tem nome. Vence essa necessidade de aprovação aí. Desconstrói essa barreira aí com as redes sociais. Desconstrói essa barreira com a live. Desconstrói essa barreira com o microfone. Desconstrói essa barreira aí que você está criando para você não avançar. E a pergunta que é o tema da live é: o que você precisa desconstruir? Você tem coragem de colocar aqui? Ou mandar para mim depois que eu quero te ajudar? Oi, Rafa, bom dia. Silvana, bom dia. O que você precisa vencer? Ó, a Rafa tá aqui, ó. Eu mentoro a Rafa. Gente, vocês não têm ideia o que a Rafa tá fazendo. Vocês não têm ideia. A Rafa trabalha com doces e bolo. Vocês não têm ideia o que ela está provocando na vida das pessoas. Vocês não têm ideia o que a Rafa está fazendo. A Rafa começou a fazer curso agora. Ó. Até aqui o comentário da Rafa. Ela começou a fazer curso agora. Para ensinar as mulheres a fazerem doces. A Rafa tem um propósito com isso incrível. E não é só um curso de doce. É um curso de transformação de vida. Porque ela está levando para muitas pessoas a oportunidade de um negócio, a oportunidade de uma renda, a oportunidade de trabalhar em casa com seus filhos, com a sua família, a oportunidade de uma profissão, a oportunidade de um sustento, porque hoje ela faz só isso. E a agenda dela está lotada. A agenda da Rafa está lotada. A Rafa entrega certificado, a Rafa entrega apostila, a Rafa não leva só as pessoas lá para fazerem um curso de bolo. Ela leva as pessoas lá para terem uma experiência de vida. Mas ela começou a entender isso agora há pouco. Ela estava cheia de ideia, querendo fazer um monte de coisa, mas precisou a gente se conectar aí, a gente criar um processo de mentoria para ela, criar um processo de acompanhamento, para ela começar a fazer fluir isso que já estava gritando dentro dela. Eu já estava vendo isso de longe, mas ela não estava vendo ainda que ela precisava fazer essa mensagem que ela estava carregando ali através dos doces, de transformação de vida através dos doces ali, gritar na vida das pessoas. E está acontecendo agora. E as pessoas que estão fazendo o treinamento com ela estão saindo dali impactadas. Olha, começa a seguir ela aqui. Começa a seguir ela aqui e olha os stories dela lá para ver o que ela está fazendo. Até poucos dias atrás, a Rafa estava presa num consultório. Quando ela descobriu o que ela gostava de fazer, ela venceu essa barreira, ela desconstruiu algumas coisas, desconstruiu algumas ideias que ela tinha e ela foi para cima naquilo que ela gostava de fazer. E hoje ela está transformando outras pessoas naquilo que ela gosta de fazer. E a gente está alinhando agora a questão do propósito. Porque agora ela sabe o porquê que as pessoas precisam escolher os doces dela. O porquê que as pessoas precisam escolher o curso dela. Porque as pessoas não vão lá só por um curso. As pessoas não vão lá só para aprender a fazer doce. Tá entendendo como que é importante, qual que é a importância de você ter alguém ali junto de você para ajudar nesse processo? Porque você não está sozinho, mas você precisa desconstruir, às vezes você precisa entender que você precisa de ajuda. É por isso que eu falei, manda uma mensagem aqui se você precisa de ajuda. Eu faço questão em parar a minha agenda, arrumar um horário para falar com você, para te ajudar nesse processo. Eu faço questão de fazer isso com você.
Mas para de dar desculpa. Para de dar desculpa. Começa a fazer. Começa a desconstruir aquilo que precisa ser desconstruído. Identifique. São propósitos, né, Rafa? Identifique aquilo que você precisa desconstruir. E comece a construir uma base sólida para as coisas que você vai ter que fazer. Volto a falar para você aqui. Estou falando desde o início da semana. Tem um projeto grande vindo sobre você. Deus tem grandes coisas para colocar sobre a sua vida. Mas no projeto que você está agora, não cabe o projeto de Deus para o que você precisa fazer. Você vai precisar desconstruir para que Deus possa colocar um projeto maior sobre a sua vida. Para levar você a lugares que você nem imagina que você poderia estar. A levarem você a sentar em mesas que você nem imaginava que você poderia sentar. A levar você a estar em conversas que você nem imaginava que poderia estar. A estar perto de pessoas que você nem imaginava que você poderia estar. Mas e aí? Você está disposto? Você está disposta a desconstruir o que precisa ser desconstruído para esse projeto novo chegar na sua vida? Essa é a pergunta que eu faço para você. E é essa pergunta que você tem que responder para você. O que você vai fazer? É você que tem que responder, não sou eu. Quero aproveitar e convidar cada um de vocês para o dia 30 de julho para um evento que vai mudar a sua história, que vai mudar a sua vida, que vai mudar a direção, que vai mudar o rumo. Por quê? Semana que vem a gente vai falar sobre Kairos. Né? E o nome desse evento é Kairos, o tempo certo para despertar. Eu tenho certeza que nesse evento você vai ter a resposta para muitas coisas que você está perguntando. Então, se você não fez a sua inscrição ainda, manda um direct ou pega no link da bio ou lá no feed, no meu comentário está fixado lá. São poucas vagas, está quase encerrando as vagas. Tá? Você tem a oportunidade de participar de um evento diferente dos outros que você tem participado por aí. É um evento de transformação, porque Kairos é o tempo certo para você despertar. Está na hora de sair do Cronos e começar a viver o Kairos. Acelerar o processo, fazer com que as coisas aconteçam na sua vida, mas comece a desconstruir essa semana, para que a semana que vem você comece a construir a grande construção que o Senhor tem para a sua vida. Está na hora de avançar, está na hora de crescer, está na hora de você estar na ponta, está na hora de você deixar de ser o último e começar a ser o primeiro. Vamos para cima? Deus abençoe sua vida e bora destravar.